Esse é o NutriPod, o seu podcast focado em nutrição comportamental e funcional. A união imbatível para você encontrar o equilíbrio alimentar, ter mais saúde e atingir a sua melhor forma corporal. Em podcasts anteriores, falamos sobre diversos hormônios e suas funções. Abordei o hipotireoidismo e suas recomendações nutricionais. E hoje chegou a vez de falarmos sobre a síndrome dos ovários policísticos, que aqui vou chamar também de SOP. Então, neste NutriPod, você vai entender a doença, seu diagnóstico, formas de prevenção, como deve ser feito o tratamento, bem como as recomendações nutricionais que fazem parte da linha de frente no controle de todos os sintomas indesejáveis que o distúrbio provoca. E esse papo não é só para quem sofre de SOP. É para você que também quer entender como o seu organismo funciona, saber identificar sintomas de quando algo vai mal, para assim procurar ajuda antes que qualquer desajuste cause estragos maiores. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença endócrina complexa, caracterizada pela ausência de ovulação crônica e aumento da produção dos hormônios androgênicos, testosterona, dihidrotestosterona, por exemplo. Mulheres que estão acima do peso têm glicemia, pressão arterial e taxa de colesterol elevadas, fazem parte do grupo de risco para a doença. A causa exata da síndrome ainda não é totalmente conhecida, mas uma das hipóteses é de que ela tem uma origem genética, pois quando há casos de SOP em parentes próximas, como mãe e irmãs, a chance de desenvolver a doença aumenta. Porém, nem só a genética tem sido associada à doença. Estudos indicam que a resistência à ação da insulina e o aumento desse hormônio na corrente sanguínea provocam o desequilíbrio hormonal que gera a doença. Mas, Nutri, o que é essa resistência à ação da insulina? Como que ela se desenvolve? A insulina, dentre outras funções, tem o papel de levar para dentro da célula a glicose, o açúcar que está no sangue. Quanto mais elevada a glicose, mais insulina o pâncreas produz e joga para a circulação. É como se a insulina apertasse a campainha da célula para ela abrir a sua porta para deixar o açúcar entrar. Quanto mais carboidrato você consome, mais esse processo ocorre. E, quando há excesso, chega um momento que a célula cansa de abrir a portinha. Não dá mais bola para a insulina e ela e o açúcar começam a sobrar na circulação. E é a partir deste ponto que ocorrem as desordens metabólicas e endócrinas, resultando, como no caso, a SOP. Assim, a insulina possui ação sinérgica ao hormônio luteinizante, o LH, aquele que você vê no seu check-up quando vai ao ginecologista. E é ele que estimula a produção de andrógenos, agravando ou desencadeando a doença. As principais características da SOP são a ausência ou irregularidade da menstruação, ovulação, ganho de peso, acne, queda de cabelo, crescimento de pelos, resistência insulínica e problemas com fertilidade, sendo que a depressão e a ansiedade também podem estar presentes. Quando a doença não é tratada como deve, há estímulo para o desenvolvimento da obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, câncer de endométrio, acúmulo de gordura no fígado e doenças cardiovasculares. Não é mole, não. A função imunológica na SOP é prejudicada, com o aumento da secreção de autoanticorpos, facilitando também o desenvolvimento de asma e doenças da tireoide. A ocorrência dessas doenças na tireoide pode ser modificada com a redução de gordura corporal e a adequação na concentração da vitamina D sérica. E vamos então ao diagnóstico. Para ser diagnosticada, você deve apresentar
2 ou 3 sintomas combinados e deve ser excluída a hipótese de outra doença hormonal. Essa avaliação é feita por um médico especialista na área. Você deve realizar exames de sangue para dosar a quantidade de hormônios sexuais presentes na corrente sanguínea. Os hormônios tireoidianos também devem ser verificados, pois a doença pode provocar alterações que resultam no hipotireoidismo. Exames de imagem complementam a avaliação, identificando se há aumento no volume dos ovários. E todos os ovários podem apresentar cistos benignos. Não é a presença deles que caracteriza a doença, mas sim a produção desregulada de hormônios masculinos. A síndrome dos ovários policísticos, por ser crônica, pode ocasionar outras doenças, como já citei aqui, e, diferente da endometriose, a SOP não causa dor. Por isso é essencial ir periodicamente ao médico por se tratar de uma doença silenciosa. A SOP se manifesta de formas diferentes em cada mulher. Por isso, eu realizo o tratamento nutricional individualizado e, dependendo de cada sintoma que você apresenta, posso complementar a intervenção com suplementações que vão desde para a queda de cabelo e acne até a regularização metabólica para facilitar o emagrecimento. E as formas de prevenção? Mulheres que estão acima do peso, têm alterações de glicemia, pressão arterial e colesterol elevados, fazem parte do grupo de risco da doença. Recomenda-se que tenham uma alimentação saudável, com controle da insulinemia, glicemia, acompanhada de exercícios físicos, além de realizar acompanhamento ginecológico periódico, ok? E vamos então ao tratamento. Se você foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, é fundamental que tenhas o acompanhamento médico do seu ginecologista. O tratamento com a nutricionista é muito eficaz para auxiliar na regulação hormonal, perda de peso, regular a ansiedade e restabelecer a sua fertilidade, se for do seu desejo gerar um bebê. Em conjunto com o dermatologista, a nutrição adequada também é fundamental para cessar a perda de cabelos, acne, oleosidade e outros probleminhas de pele. Antes de pensar em remédios ou medicamentos caros, é fundamental saber que o principal tratamento para a síndrome dos ovários policísticos é a mudança de hábitos. Exercícios físicos e uma alimentação equilibrada e saudável são os melhores tratamentos. Muitas vezes, apenas as mudanças de hábitos alimentares e exercícios físicos já diminuem os sintomas. Realizar exames periódicos para acompanhar a evolução da doença também são muito importantes. Afinal, o seu médico também vai querer saber se o tratamento está sendo efetivo. Agora falando um pouquinho sobre as estratégias nutricionais básicas para tratar a síndrome. De acordo com a diretriz brasileira sobre SOP, nutrição adequada e exercícios físicos representam o tratamento de primeira linha. A alimentação deve ser fracionada entre 5 e 6 refeições ao dia, com baixo teor de gordura saturada, ricas em fibras e alimentos com baixo índice glicêmico, compondo refeições de baixa carga glicêmica para manter equilibrados os níveis de insulina e glicose no sangue. Sendo os alimentos de baixo índice glicêmico aqueles que não provocam picos de glicose e insulina na circulação logo após o seu consumo. E a carga glicêmica é a quantidade total de carboidratos somados na refeição, já que o consumo exagerado de alimentos de baixo índice glicêmico também produz os mesmos efeitos dos de alto índice. Acredita-se que uma alimentação com baixo teor de fibras possa levar ao aumento das concentrações de estrogênio e androgênio circulantes. Há também evidências de que a alimentação rica em fibras
principalmente as solúveis, pode desempenhar um papel fundamental na regulação da circulação de concentrações de insulina por retardar a taxa de absorção de nutrientes após uma refeição. Além disso, a elevada ingestão de lipídios parece diminuir os níveis da globulina carreadora de hormônios sexuais, aumentando, em consequência, a disponibilidade de androgênios e estrogênios no tecido-alvo e, respectivamente, o desenvolvimento ou agravo das doenças que acometem os ovários. Vou deixar aqui alguns exemplos de alimentos e dicas que não devem faltar na sua rotina se você tem SOP. Oleaginosas, castanhas, amêndoas, avelãs, nozes e macadâmias. Frutas e vegetais frescos como laranja, maçã, banana, melancia, alface, agrião, rúcula, tomate, cebola, entre outros que quem recebe a minha tabela de equivalentes se enquadram nos vegetais de consumo livre. Proteínas animais de alto valor biológico orgânicas, já que o uso de hormônios e antibióticos utilizados para a criação de animais em cativeiro, bem como os pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos utilizados na produção de culturas para a alimentação animal, interferem na sua saúde. Provocam desde alterações hormonais importantes até o câncer. Modere o consumo e a natureza também te agradece. Consumir fontes de fibras solúveis como aveia, farinha de linhaça e chia. Praticar exercícios físicos com regularidade. E aqui você pode fazê-lo ao ar livre e já aproveitar o tempo de exposição ao sol para a produção da vitamina D, que deve estar em dia no tratamento da SOP. Evidências experimentais sugerem que consumir alimentos fonte de ácidos graxos poliinsaturados, como óleo de linhaça, peixe de águas frias, como arenque, atum e salmão, não criados em cativeiros, melhoram a ação da insulina e diminuem a secreção da mesma pelo pâncreas. Consuma também alimentos ricos em ácido fólico, como os feijões, ervilhas, espinafre e abacate. Evite o consumo de alimentos com alto índice glicêmico, como açúcares, doces, sucos, álcool e produtos que contêm farinhas refinadas. Reduzir o consumo de gorduras saturadas e trans encontradas em creme de leite, bacon, leite e derivados, frituras, bolos e produtos panificados. Cuidar do seu intestino, reavaliando-o periodicamente com a sua Nutri, fazendo uso de suplementações conforme a indicação. E não poderia faltar aqui, nestas recomendações, o gerenciamento do estresse e da ansiedade, praticando meditações como mindfulness, ou mesmo yoga, dormindo bem ou praticando um hobby. Se o mental não vai bem, os hormônios também não irão. Estas recomendações podem estar associadas ou não a uma suplementação de componentes que melhoram a sensibilidade à insulina, como zinco, cromo, magnésio, vitamina E, D, ácido alfa-lipólico e o ômega 3. Porém, você só deve fazer a utilização de suplementos sob o acompanhamento de um nutricionista, que é também o profissional capacitado para orientar quais são os alimentos e suas respectivas quantidades que você deve consumir para tratar a doença. A SOP, mesmo podendo evoluir para outras patologias, tem tratamento e pode ser diagnosticada a tempo. Mesmo com ela, as mulheres podem engravidar e evitar problemas futuros. Então, se você suspeita dessa possibilidade ou relaxou um pouquinho no tratamento, fica a minha dica para você voltar a cuidar de você. Combinado? Um carinhoso abraço da Nutri, que aqui vos fala, e até o nosso próximo NutriPod, recheado de dicas e orientações que te ajudam a ter mais qualidade de vida.